Quando a situação não está boa na nossa vida, é aí que a gente tem que realmente trazer a maior força nossa. E são nesses momentos que parece que muita gente enfraquece e não consegue trazer a gratidão. Parece que gratidão tem a ver só com coisas boas. Aconteceu uma coisa boa, eu sou grata. Agora, aconteceu uma coisa que não foi muito prazerosa, eu fico de bico. Vamos entender que reação é essa que a gente tem e que coloca toda a nossa energia lá para baixo e mina a nossa prosperidade. Bom, antes de mais nada, o que é que você vai fazer agora para a gente poder manter uma relação super amistosa? Você vai se inscrever nesse canal, dar um like neste vídeo e clicar no sininho. Faça isso já, ok? Bom, ser grato quando tudo está indo muito bem, até eu, qualquer pessoa faz, não tem mérito nenhum. Apesar de que também tem sim, vamos deixar um méritozinho para isso, porque tem pessoas que as coisas vão bem e elas parece que fazem de conta que não estão bem, né? E que não agradecem mesmo as coisas boas. Mas aí vamos dizer que tem um mérito pequenininho. Agora, quando as coisas não estão lá muito boas, quando a situação está tudo de perna para o ar, como é que você vai sentir gratidão por isso? Né? A pessoa fala vou agradecer por essa coisa horrorosa que está acontecendo na minha vida? Como assim? Né? Então alguém te deu um tapa na cara, te esbofetou e você vai falar assim, nossa, obrigada por esse tapão, doeu tanto, mas eu sou tão grata pela dor, pela humilhação que você me fez passar, foi muito bom, sou grata. Não vamos fazer isso, né? Não é essa gratidão falsa desse jeito, essa hipocrisia e essa espécie de masoquismo, não é isso. Quando nós temos que eliciar um sentimento genuíno de gratidão, a gente tem que saber exatamente que aquela situação e que qualquer situação que ocorra na nossa vida tem um motivo maior. Nada acontece só para te ofender, para te humilhar, para te machucar, as desgraceiras que pode estar acontecendo, nada é por acaso. Então, se está acontecendo, tem a ver com você, tem a ver com o seu aprendizado de vida, tem a ver com algo que a sua alma está precisando compreender e entender daquela situação. Então, a gratidão nos momentos difíceis é aquela mais genuína, porque é quando você consegue absorver exatamente o para que você está vivendo isso. E quando a gente consegue saber o para quê, nós não reclamamos mais, a gente não começa a se sentir injustiçado e saímos daquele banquinho confortável, aparentemente confortável de vítima, deixamos, né, essa nossa capa egóica de vítima para lá e começamos a trazer o quê? Responsabilidade por aquilo que está nos acontecendo. Nós passamos a sentir que somos o protagonista da nossa vida. E que você atraiu esta situação para você. Por mais absurda que seja, falar como que eu posso ter atraído essa situação para mim? Atraiu, e atraiu porque você está aqui para crescer. E essa situação, ela vem para te, abrir a sua mente, despertar alguma coisa em você. Então, ser grato em momentos difíceis, quando todas as coisas estão erradas, é quando você para tudo e fala, para que isso está acontecendo? Qual é a lição que a vida, o universo está me dando aqui agora? Tem uma lição. Maura, eu não sei qual a lição. Então, a sua lição é ficar olhando para essa situação, olhando todos os pontos, saindo, como eu te falei, dessa posiçãozinha de vítima, sabendo que tudo isso que está acontecendo foi uma atração sua e que está ali se passando para o seu crescimento e que tem que ter uma lição. Tem que ter um motivo para aquilo. Um motivo maior, que não é um motivo só para te fazer sofrer. É algo que transcende. Então, essa gratidão, ela é uma gratidão transcendental. Transcende o quê? Transcende o seu ego, transcende o seu comodismo, transcende você para uma visão mais ampla. Sai da horizontalidade e vai para uma verticalidade. É a hora que você realmente cresce enquanto ser humano. Ser humano em evolução. Quando a gente se coloca nessa postura,
diante da vida, tudo é aprendizado. Daí você começa a ver a riqueza que é a nossa vida. Riqueza que é um único dia. Se você conseguisse num único dia perceber e falar assim, o que eu aprendi no dia de hoje? Com as situações desagradáveis, você vai perceber as lições que o universo, que a vida, que Deus, que a sabedoria maior está o tempo inteiro dando para gente. Só que sabe como aquele aluno preguiçoso que pega todas as lições, rasga, joga, põe, enfia dentro da gaveta e não quer saber das lições? E daí chega na hora da prova, não tem a menor ideia do que é. Então, quando a gente chega nesses momentos muito cruciais, muito difíceis, é porque a vida já deu um monte de pequeninas lições e que a gente foi engavetando. Então, precisou trazer um problemaço, virar tudo de ponta cabeça para ver, olha, enxerga. E daí, ao invés da gente enxergar, a gente fica o quê? De biquinho, olha só o que aconteceu comigo, por que eu sou uma pessoa tão boa, faço, desfaço. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Você precisa aprender ainda alguma coisa. Bondade não exclui evolução e aprendizagem. Então, às vezes a gente acha que porque é bom, tá bom. Não, você é bom, dever de quem vive é ser bom. Fazer o bem, dever de quem vive é fazer o bem. Eu não faço mal para ninguém. Seu dever. Né? Então, a gente começa, às vezes, a trazer algumas qualidades, como seria naturais de um ser humano, esperados do ser humano, como se aquilo fosse, né, te isentar de alguma coisa. Eu sou uma pessoa honesta e vivo tantas injustiças. Ser honesto é seu dever de quem vive. Isso não é uma qualidade. Não é uma característica que você vai ser assim, condecorado por causa disso. Se espera que um ser humano seja honesto. Se espera que um ser humano seja bom. Se espera que um ser humano faça as bondades. Então não venha com uma listinha de coisas que você acredita que você é e que faz, como se essa daqui fosse garantia de você simplesmente não ter mais nada que aprender. Então você pode ter tudo isso, ser tudo isso, ótimo, mas o que mais te falta dentro de um processo de evolução? Quando a gente começa a falar, eu sei, eu já sou isso, aquilo, como que isso foi acontecer comigo, a gente está se colocando numa posição de eu não preciso de mais nada. Meu espírito, minha alma não precisava de mais nada. Como que isso foi acontecer? Então, essa humildade de olhar para a nossa vida, para aquilo que nos acontece, e com esta pergunta, para que eu estou vivendo isso? Qual é a lição sábia que está aqui na minha frente para que eu desenvolva dentro da minha alma? Esta humildade te coloca em contato com essa força da gratidão genuína. Que daí não é que você fala assim, eu tenho que ser grato, mas eu não sinto gratidão. Às vezes, então, se você não está conseguindo sentir a gratidão, é porque você não fez esse percurso. Você ainda não ajoelhou. Ajoelhou diante da situação e disse, me mostra o que é isso. Deixa eu ver com a minha alma. Para que eu estou vivendo isso? Bom, vou pegar aqui um exemplo, alguns exemplos para você poder ir, né, tendo este raciocínio e também tendo este sentimento em relação às situações. Por exemplo, no momento de crise, um momento de uma escassez financeira muito grande, de repente você está sem um trabalho, então você não está tendo uma entrada do dinheiro e tem as contas ali para pagar, e daí você se vê naquela situação onde está faltando, né? E você entra naquela agonia, naquele desespero, daí você fala, como é que eu posso agradecer por este momento onde eu estou vivendo uma escassez financeira? Como é que eu posso agradecer isso? Vou agradecer que eu não tenho? Né? Não seria isso, é isso que eu te falei, não é agradecer que eu não tenho, mas este não ter, este pedaço, né, essa fase da sua vida, estes momentos em que você está se vendo sem ter, o que isso está iniciando em você? Para que você está vivendo isso? Daí você pode começar a pesquisar nos seus sentimentos. É para você valorizar mais, até mesmo a energia do dinheiro? É para você reconhecer o valor que você dá a cada coisa material. Cada um vai poder absorver alguma coisa que você precisa aprender naquilo. É para você aprender a ter limites, não exceder,
em gastos, em aqui. Dentro de uma questão de uma escassez financeira, a gente tem um monte de aprendizados. Mas você precisa ver o que aquela situação está mexendo com você. Então, se de repente você é aquela pessoa que ia, comprava, esbanjava, e agora você está numa situação que, opa, pera lá, eu preciso avaliar. Eu preciso realmente, antes de sair comprando, eu tenho que ver se isso é importante para mim, isso é essencial neste momento. Né? Fazer aquela listinha do essencial e olha o aprendizado. Quando a gente vai dentro do essencial, do importante daquele momento, você traz muito mais força e direção na sua vida. Então pode ser que você esteja vivendo isso para aprender isso. Então, qualquer situação, você tem que sempre falar assim, poxa, mas o que eu estou vivendo? O que isso está fazendo eu mudar dentro de mim? Então, essa situação ruim está te trazendo isso. Daí você fala, poxa, eu sou grato. Grato porque realmente eu precisava passar por isso. Porque eu sou uma pessoa que esbanjo demais. Eu sei lá, eu vou comprando, depois eu compro coisa e nem sei por que eu comprei, está ali. Então, que bom que eu estou vivendo isso, porque eu preciso desta limitação. De eu mesmo saber até onde eu posso ou não posso. Eu tenho que ter este reconhecimento do meu poder ali, naquele momento. Porque senão eu vou invadindo e outras vezes me deixando ser invadida. Então, isso daqui, essa gratidão, faz assim, poxa, obrigado por essa lição. E agora eu vou te dizer uma coisa. Quando você realmente sente essa gratidão e reconhece esse aprendizado, a situação ruim, essa situação toda ali, ela desaparece. Porque não são lições. Então você cumpriu aquela lição, você fez aquela lição. Se você fez aquela lição, ela não precisa mais estar ali. O professor da vida não vai te trazer o mesmo problema, ele vai te trazer um outro depois, mais pra frente. Mas porque é um outro mais avançado, num nível mais avançado. Mas este daqui não mais. Então, na hora que você está realmente sentindo e pegando o aprendizado, sendo grato por isso, grato pelo aprendizado, não grato pela escassez. É isso que eu quero que vocês percebam. Você não vai agradecer a falta de dinheiro. Você vai agradecer que a partir disto, isso está sendo um instrumento para você aprender outra coisa. Então, você agradece o aprendizado. Daí, neste momento que aconteceu, você desfocou do problema em si, ficou com esse aprendizado e essa lição não precisa mais vir. Então, sermos gratos em momentos difíceis é uma das formas de reverter o que é difícil em bom. E aí as coisas, as pessoas param, e as situações param de acontecer. Olha, eu vou trazer até, sem ser momentos tão ali difíceis, mas algumas pequenas situações, né, no nosso dia a dia que às vezes nos incomoda. E então tinha uma vez que uma pessoa estava o tempo inteiro, ela reclamava que os superiores dela no trabalho vinha sempre falando para ela, olha, você já fez tal coisa, você fez aquilo, cobrando um trabalho dela. E naquela hora que cobrava, ela ficava assim meio que estanque, mesmo ela tendo feito ou não, como se desse um branco, ela não sabia responder. E aquilo deixava ela numa agonia muito grande, ela ficava meio que gaguejando ali. E daí passava para as pessoas que ela não estava na competência, ou não tinha realizado algumas coisas. E ela estava cercada de pessoas que faziam isso com ela. Era no trabalho, era na casa dela, sabe, nos amigos, todo mundo fazia aquelas cobrancinhas e ela se congelava. Né? E daí ela falou assim, poxa, isso me deixa muito mal, não sei o quê. Como é que eu posso ser grato por isso? Daí a gente falou assim, o que é que você precisa aprender? O que é realmente estas pessoas ou estas situações que estão ali, a vida está te trazendo isso porque você precisa aprender o quê? Qual é a sua dificuldade real? E daí chegamos à conclusão que a dificuldade real dela não era ela só se posicionar, mas era de antemão se autovalorizar. Ter uma valorização de falar, olha, eu fiz isso. Isso deu, isto não deu. Tem um posicionamento, mas ao mesmo tempo de uma valorização. E que essas pessoas cobravam ela dessa forma, justamente para ela poder aprender isso. Eu chegava e a hora que o superior dela chegasse, falava assim, olha, pera lá, ó, e aquele projeto? Olha, esse projeto isso aqui tem, esse daqui não tem. O que fazia ela não conseguir falar isso? Porque nem ela se apercebia do que ela tinha feito ou não. Ela estava sempre se autoculpando como se ela não tivesse feito. Então, essa autoculpa do nada fazia com que ela ficasse assim à mercê do outro.
Na hora que ela começou a reconhecer que era este o aprendizado, falou assim, nossa, então o que eu preciso é simplesmente saber, olha, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Consegui dar conta desse recado, não consegui dar conta desse recado. Né? E tudo bem. E daí colocar isso, acabou. Você acredita que pararam essas cobrancinhas com ela? A hora que ela conseguiu sentir que essas pessoas eram instrumentos e que o processo estava nela e não no outro, ela nem ficou mais com bronca do outro. Que é isso que às vezes a gente sai dessa questão da gratidão. Porque a gente fica sempre culpando a situação, culpando o outro, culpando o momento de crise. Né? Então, na hora que você culpa o outro, você joga a responsabilidade para o outro, você não tem nada que você possa fazer. Então, o primeiro grande passo é saber que você é responsável por tudo. O segundo grande passo é você realmente saber que tudo que te acontece tem um aprendizado. E na hora que você reconhece o aprendizado em cima de uma dificuldade sua, e que todas as situações e as pessoas são instrumentos para que você possa se ver, daí você começa a ampliar e abrir o seu coração humildemente para este grande aprendizado. Então, aprender a agradecer é a maior riqueza que nós temos. E é o impulso e o pulo que a gente tem para adentrarmos nas infinitas prosperidades do universo. Porque só quando eu reconheço as sábias lições da vida, eu consigo galgar níveis mais elevados. Então, é o momento que nós falamos, eu estou crescendo. Então, neste movimento de crescer, de evoluir, de expandir, a base dele está neste reconhecimento e nessa gratidão. Então, se você está, neste momento, vivendo alguma situação, que você fala, está uma situação horrível, você vai parar agora e vai se fazer essa pergunta. Para que eu estou vivendo isso? Qual é a minha dificuldade? Da minha pessoa, dos meus comportamentos, atitudes que eu tenho e que eu sei que não são boas, e que essas atitudes estão atraindo essas situações. A hora que você reconhece isso e é grato pelo aprendizado, essas situações simplesmente desaparecem. Mas você precisa ter essa humildade. Sair do banquinho de, ó, coitadinho, que aconteceu comigo, né? E não dá. E também sair daquele lugar que eu só posso ser grato se tiver coisas boas acontecendo. Coisas boas também acontecem para reforçar, para que você reconheça o bom da vida no bom dela, no saboroso, no que é, né? Naquela coisa que o que é bom, o que é ruim, prazeroso e desprazeroso. Então, algo acontece que é prazeroso, você qualifica como bom. Algo acontece que é desprazeroso, você qualifica como mal. Mas tudo é bom. Então, a hora que você separa isso é ruim, isso é bom, você está cindindo as lições. Então, o professor está te trazendo duas lições. Você fala, essa é boa e essa não. Por essa que é boa, eu agradeço, professor, me trazer essa lição boa. Essa que é ruim, não, professor ruim. Não gosto de você, vou virar a cara, não quero nem saber, e não quero saber dessa lição. É isso que a gente faz. Então, você tem as duas aqui. Uma, você tem mais facilidade. Uma, você já até meio que sabe direito. E é até gostoso. A outra vai exigir um pouco mais de tempo, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de autoestudo. Mas as duas são boas. Quando você reconhece isso, você percebe exatamente que você consegue ser grato absolutamente por tudo. E que não ser grato, né? Como ser grato se eu não sinto essa gratidão, que isso é um problema exclusivamente seu. Dessa falta de percepção do que é a vida e do que são as situações da nossa vida. Bom, e também tem mais uma coisinha. Essa história de que, eu não sinto gratidão, aí tem sim uma criança mimada, rebelde, que fica apenas querendo só aquilo que ela elege que é bom para ela e que ela quer. Sabe aquela criancinha que fala assim, não quero brincar disso, não quero brincar daquilo, aquela chatinha, né? Não quer, não gosto disso, não gosto daquela outra. É aquela pessoa cheia de mimizinho, né? E que tudo tem que estar nos conformes exatamente como ela quer, porque se não tiver, ela não brinca mais. Nisso eu lembro daquelas crianças, né, que às vezes estão lá brincando, né, com todo mundo, jogando bola, né, parará. Daí, de repente, ela não foi escolhida para ficar no gol, e ela queria ficar no gol, e daí o que ela faz? Ela pega a bola e fala assim, não jogo mais, e pega a bola e leva a bola embora. E não deixa ninguém jogar. Então, quando a gente está vivendo uma ingratidão,
nós estamos, né, vivendo situações assim só porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente quer, a gente mela a nossa vida e melamos também toda a vida das pessoas, de uma certa forma, porque a gente vai jogando aquele azedume. Vive do lado de uma pessoa ingrata para você ver. Quanto azedume, quanta coisa ruim, quanto, sabe, vai ficando aquela coisa, nossa, parece que fica pesado. Fica pesado, cria discórdia. Quando você vive e convive com pessoas gratas, parece que existe uma amorosidade no espaço, no ambiente. As coisas fluem. Quando você vive com pessoas ingratas, qualquer coisa vai entruncar. Porque a ingratidão ela vem como como se fosse uma pedra no caminho. Pá! Então você está indo, a coisa não aconteceu do jeito que você queria, você levanta aquela barreira. Você está indo, acontece outra coisa que você não queria, levanta aquela outra barreira. Então, ao invés de você ter um fluxo de energia que percorre, não, ela vai entruncando. E entruncando segundo o quê? Os mimos dessa pessoa. E daí, depois que está tudo entruncado, virou tudo de ponta ponta cabeça e que viu aquela desgraceira toda, fala assim, ai, o que aconteceu na minha vida, essa desgraceira toda? Que horror! Né? Por que isso aconteceu? E daí a gente vai falar assim, por que aconteceu? Porque olha só, porque a pessoa ingrata é aquela que está o tempo inteiro querendo ser agraciada, né? Porque a própria palavra graça é agraciada pelo divino, sendo que ela não consegue receber as graças que o divino dá para ela nas experiências. Então, como é que eu posso ser agraciado? Se eu nem olho para ele. Se tudo que me dá, eu já falo, não quero, não quero, não quero. E não necessariamente são coisas ruins. Então, aquela pessoa que está sempre negando tudo que a vida dá. Nega, 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 cria um monte de barreira e depois fica lá se lastimando. Então, ser grato é uma questão de inteligência até. Inteligência de pessoas prósperas. Inteligência no sentido de, nossa, deixa eu ver o que mais, né? O que mais tem aqui para eu aprender? Qual é a riqueza deste dia? Qual é a riqueza desta situação? E aí você se coloca como um eterno aprendiz. E quando a gente se põe na vida como um eterno aprendiz, as coisas fluem. E fluem muito bem. E é isso que eu quero para você. Eu quero exatamente que você consiga sentir essa gratidão, faça este exercício da gratidão, de olhar cada situação, ver o que é que te incomoda e o que é que você pode aprender com isso. Tenha essa humildade de olhar e reconhecer as suas próprias dificuldades e de agradecer o grande professor da vida que não esquece de você e que todo santo dia te coloca um monte de bilhetinho embaixo da porta. Lembretes do que você precisa aprender. E que este lembrete ele vai vir para você através das situações que você vive, das pessoas com as quais você convive. Então pare de reclamar das pessoas ou de achar que elas são ou deixam de ser. Elas são simplesmente os lembretes da vida para você olhar aquilo que você precisa. Bom, agora para a gente completar tudo isso e eu ser extremamente grata a você que me escutou até agora e vamos dar continuidades aqui no nosso canal do YouTube, você vai assinar o canal, dar um like nesse vídeo, clicar aí no sininho, ok? Muito obrigada e até mais.